O sol castigava a fazenda Talismã, em Goiânia, naquela tarde de janeiro. Leonardo enxugou o suor da testa enquanto observava os peões trabalhando no novo curral. Aos 60 anos, o cantor sertanejo ainda mantinha a energia de sempre, dividindo seu tempo entre shows, gravações e a administração de suas propriedades rurais. Seu celular tocou. Era Poliana, esposa de Zé Felipe. Oi, sogro, o Zé tá querendo falar com você. É importante. Leonardo sorriu. Seu filho caçula, Zé Felipe, havia se tornado um dos nomes mais populares da nova geração do sertanejo. Aos 27 anos, já acumulava hits e milhões de seguidores nas redes sociais. Põe ele na linha, minha filha. Pai? A voz de Zé Felipe soou ansiosa. Preciso te encontrar hoje. Tô com uma ideia para um projeto grande, mas quero te mostrar pessoalmente. Estou na fazenda, filho. Vem pra cá. 3 horas depois, a caminhonete de Zé Felipe estacionava em frente à sede da fazenda. Leonardo o recebeu com um abraço apertado. E aí, menino, que mistério é esse? Sentados na varanda, com uma garrafa de café entre eles, Zé Felipe foi direto ao ponto. Pai, quero gravar um álbum com você. Não é só participação. Não, um trabalho inteiro, de igual para igual, antigas e novas. Um projeto para marcar época. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, os olhos fixos no horizonte onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Por que agora, Zé? Porque é a hora certa. Você tá com 60, eu com quase 30. Quero registrar esse momento, a gente junto, não como Leonardo e filho, mas como dois artistas. Leonardo tomou um gole de café, pensativo. A ideia era tentadora, mas também assustadora. Trabalhar com o filho significaria expor uma relação que sempre mantiveram no âmbito privado. As comparações seriam inevitáveis. Quem vai produzir? O Dudu Borges. Já conversei com ele. Tá animado. E o repertório? Metade clássicos seus, metade inéditas. Já tenho algumas composições guardadas. Leonardo levantou-se, caminhou até a beira da varanda e observou sua terra. Aquele menino que um dia corria entre os bezerros agora propunha uma parceria profissional. O tempo realmente não perdoava. Vamos fazer, disse, finalmente, mas com uma condição. Eu escolho metade do repertório novo também. Não vou só cantar refrão nas músicas, não. Quero participar de verdade. Zé Felipe abriu um sorriso largo e abraçou o pai. Combinado. Vamos começar mês que vem. Já tenho tudo planejado. Tudo planejado? Leonardo riu. Você já sabia que eu ia topar, né? Claro que sabia, pai. Te conheço mais do que você imagina. O que nenhum dos dois imaginava era que aquele projeto traria à tona tensões que estavam adormecidas há anos. O respeito mútuo seria colocado à prova quando visões artísticas diferentes começassem a colidir. O estúdio em São Paulo fervilhava de atividade naquela manhã de março. Técnicos ajustavam equipamentos, músicos afinavam instrumentos e o produtor Dudu Borges revisava partituras com sua equipe. Era o primeiro dia de gravação oficial do projeto Pai em Filho, nome provisório que Leonardo e Zé Felipe haviam escolhido para o álbum. Leonardo chegou pontualmente às 9 horas, acompanhado de seu empresário e 2 assistentes. Vestia uma camisa social azul marinho, calça jeans e botas. Cumprimentou a todos com a simpatia que o caracterizava. Cadê meu parceiro? Perguntou a Dudu, enquanto aceitava uma xícara de café. Ainda não chegou, respondeu o produtor, consultando o relógio. Deve estar a caminho. Às 10h30, Zé Felipe finalmente apareceu. Vinha acompanhado por 3 pessoas que Leonardo não conhecia. Um jovem de cabelos coloridos que carregava um notebook, uma moça de óculos com prancheta e um rapaz alto que manipulava constante o celular. Bom dia, galera. Desculpa o atraso. Zé Felipe abraçou o pai e cumprimentou Dudu. Trânsito infernal. Leonardo franziu o senho, mas não comentou sobre o atraso. Sabia que o filho tinha um estilo de vida diferente do seu, mais noturno e menos regrado. Vamos começar pela Pensa em Mim,
sugeriu Leonardo, referindo-se a um de seus maiores sucessos que haviam concordado em regravar. Na verdade, interrompeu Zé Felipe, pensei em começarmos por uma das inéditas, a Conexão. Mandei o playback pro Dudu ontem. Dudu Borges assentiu. Recebi sim. É uma batida interessante. Mistura sertanejo com trap. Trap? Leonardo repetiu a palavra como se fosse de outro idioma. Nós não tínhamos combinado de manter o estilo sertanejo? Pai, é sertanejo, só que atualizado, na pegada que o público jovem curte. Não sei não. Vamos pelo menos ouvir, insistiu Zé Felipe. Com um gesto, pediu ao rapaz do notebook que reproduzisse a base. O som que preencheu o estúdio era uma mistura estranha para os ouvidos de Leonardo. Batidas eletrônicas pesadas, samples distorcidos e apenas um violão quase perdido na mixagem. Onde está a viola e o acordeon? Perguntou Leonardo, genuinamente confuso. Pai, isso é o sertanejo de 2025, respondeu Zé Felipe com uma ponta de impaciência. O público quer isso. Meu público não quer isso. Por isso mesmo estamos fazendo esse projeto. Para ampliar seu público, a troca de palavras foi interrompida por Dudu Borges, que sugeriu um meio termo. E se começarmos pela Pensa em Mim, como o Leonardo sugeriu, mas com alguns elementos modernos, sem descaracterizar? Após 1 hora de discussão, chegaram a um acordo. Gravariam a versão mais tradicional primeiro, depois experimentariam com arranjos mais contemporâneos. Mas o clima já estava tenso. Durante o almoço, Leonardo sentou-se com seu empresário em uma mesa afastada. Não sei se isso vai dar certo, Newton. O menino tem uma visão muito diferente da música. É normal, Leonardo. São gerações diferentes, mas vocês precisam encontrar um equilíbrio. A tarde foi mais produtiva. Conseguiram gravar uma versão de Pensa em Mim que agradou a ambos, com a essência sertaneja mantida, mas com toques sutis de modernidade. Quando a sessão terminou, por volta das 21, Zé Felipe parecia animado. Viu só, pai? Deu certo. Amanhã vamos fazer a conexão. Você vai ver que vai ficar incrível. Leonardo apenas assentiu, cansado demais para argumentar. No fundo, começava a questionar se aquela ideia de álbum conjunto tinha sido realmente boa. Eles eram pai e filho, sim, mas artisticamente pareciam estar em mundos completamente diferentes. A segunda semana de gravações começou com um clima mais leve. Após os ajustes iniciais, Leonardo e Zé Felipe haviam encontrado um ritmo de trabalho que, se não era perfeito, ao menos permitia avançar com o projeto. Já tinham 5 músicas praticamente prontas, 3 regravações de clássicos de Leonardo e 2 composições novas. Naquela manhã de segunda-feira, porém, algo estava diferente. Zé Felipe chegou ao estúdio visivelmente abatido, olheiras pronunciadas e um humor que oscilava entre a irritação e a apatia. "Tudo bem, filho?" perguntou Leonardo, enquanto se preparavam para gravar. "Tudo certo", respondeu secamente Zé Felipe. Dudu Borges deu o sinal para começarem. A música do dia era Meu Destino é Você, uma balada romântica composta por Leonardo, especialmente para o projeto. Era uma letra emocionante sobre a relação entre pai e filho, sem cair em clichês. Na primeira tomada, Zé Felipe errou a entrada. Na segunda, desafinou no refrão. Na terceira, parou no meio, visivelmente frustrado. "Vamos fazer uma pausa", sugeriu Dudu, percebendo que algo não estava bem. Leonardo acompanhou o filho até uma pequena sala de descanso. Fechou a porta e serviu 2 copos de água. "O que está acontecendo, Zé?" "Não é só cansaço, isso eu conheço bem." Zé Felipe hesitou, mas finalmente desabou. "Briguei feio com a Poliana ontem. Ela acha que estou ausente demais, que esse projeto está tomando todo o meu tempo. Maria Alice está com febre desde sábado, e eu mal tenho visto as meninas." Leonardo suspirou. Conhecia bem aquela história. Quantas vezes sua própria carreira não havia criado tensões em sua vida familiar? "Filho,
Esse é o preço que a gente paga. Não é fácil conciliar carreira e família. Mas você conseguiu, rebateu Zé Felipe. Sempre foi presente, mesmo com a agenda lotada. Nem sempre, confessou Leonardo. Perdi muitos momentos importantes. É uma escolha difícil, todo dia. Houve um momento de silêncio entre eles. Era raro terem conversas tão pessoais, especialmente no ambiente profissional. Sabe o que é mais difícil? Continuou Zé Felipe. É tentar estar à altura do seu nome, da sua história. Às vezes, sinto que nunca vou chegar lá. Leonardo não esperava por aquela confissão. Sempre imaginou que o filho se sentia confiante em sua própria carreira. Zé, você não precisa estar à minha altura. Você tem seu próprio caminho. Fácil falar. Mas cada crítica que recebo, cada comparação, dói. E agora, fazendo esse projeto juntos, sinto ainda mais pressão. Leonardo colocou a mão no ombro do filho. Quer saber de uma coisa? Eu também sinto pressão. Tenho medo de não conseguir me conectar com o público mais jovem, de parecer ultrapassado, de te decepcionar. Zé Felipe olhou para o pai, surpreso. Você? Com medo de decepcionar? Claro, sou humano, filho, e você é importante demais para mim. Aquela conversa franca quebrou uma barreira invisível que existia entre eles. Não eram apenas pai e filho naquele momento, mas dois homens, dois artistas, lidando com suas próprias inseguranças. Vamos fazer o seguinte, propôs Leonardo. Terminamos mais cedo hoje, você vai para casa, fica com suas meninas e com a Poliana. Amanhã recomeçamos, sem pressa. Zé Felipe assentiu, grato. Quando voltaram para o estúdio, explicaram a situação para Dudu e a equipe. Todos compreenderam. Antes de se despedirem, Leonardo abraçou o filho longamente. Te admiro muito, sabia? Mais do que você imagina. Aquelas palavras simples significaram mais para Zé Felipe do que qualquer sucesso profissional. Naquela noite, ao chegar em casa e encontrar Poliana com as filhas, sentiu-se renovado. Talvez o maior aprendizado daquele projeto não estivesse nas músicas, mas no fortalecimento dos laços que realmente importavam. O projeto Pai em Filho entrava em sua fase final. Após 2 meses de gravações intensas, restavam apenas 3 músicas para completar o álbum. O clima entre Leonardo e Zé Felipe havia melhorado consideravelmente após a conversa sincera que tiveram. Mas as tensões artísticas ainda emergiam ocasionalmente. Era uma quinta-feira decisiva. A gravadora havia marcado uma reunião para a apresentação do material já finalizado e discussão sobre a estratégia de lançamento. Executivos importantes estariam presentes, além da equipe de marketing e assessoria de imprensa. Leonardo chegou ao estúdio 2 horas antes, como sempre fazia em dias importantes. Gostava de revisar tudo, ensaiar mentalmente o que diria, garantir que não haveria surpresas. Zé Felipe, por outro lado, apareceu apenas 15 minutos antes do horário marcado, acompanhado de sua equipe pessoal, que agora incluía um consultor de imagem, algo que Leonardo considerava completamente desnecessário. Tudo certo, Senpai? Preparado? Perguntou Zé Felipe, enquanto checava mensagens no celular. Sempre, respondeu Leonardo, ajustando o colarinho da camisa. Só estou preocupado com a ordem das músicas. Acho que deveríamos abrir com Meu Sangue. Tem mais cara de primeiro single. Já conversamos sobre isso. Vamos abrir com Conexão. É mais comercial, tem mais apelo para streaming. Leonardo ia retrucar quando os executivos da gravadora começaram a chegar. A reunião foi transferida para uma sala de conferências no andar superior do estúdio, decorada com cartazes de artistas famosos e prêmios da indústria musical. Maurício Torres, diretor da gravadora, conduziu a reunião. Após as apresentações formais, Dudu Borges assumiu para mostrar o material gravado até então. As reações foram positivas. Os executivos balançavam as cabeças no ritmo das músicas, faziam anotações, trocavam olhares de aprovação. Estamos muito entusiasmados com este projeto,
disse Maurício após a apresentação. É um encontro de gerações que vai agradar a diferentes públicos. Exatamente o que pensamos, respondeu Zé Felipe, empolgado. E tenho algumas ideias para a divulgação. Pensei em começarmos com uma série de vídeos para o TikTok, mostrando os bastidores, alguns desafios. Ótima ideia, concordou a diretora de marketing, uma mulher jovem de cabelos curtos. Podemos criar uma narrativa envolvendo pai e filho, algo bem emocional. Leonardo permanecia calado, observando a discussão. Não entendia muito daquelas novas plataformas e estratégias digitais. Seu mundo sempre foi o dos palcos, do contato direto com o público, não o dos algoritmos e visualizações. E quanto ao show de lançamento, perguntou finalmente. Precisamos definir o formato, o repertório. Sobre isso, interrompeu Zé Felipe. Pensei em fazermos algo diferente. Em vez de um show tradicional, poderíamos fazer uma live especial com interação do público, talvez até um formato de festival online. Leonardo franziu o senho. Live. Mas já combinamos um show no Allianz Parque, em São Paulo. Já está até com data reservada. Sim, pai, mas isso seria apenas o começo. A live alcançaria um público muito maior, internacional inclusive. Não concordo, disse Leonardo com firmeza. Este álbum precisa ser apresentado ao vivo, com banda completa, diante do público real. Depois podemos pensar em formatos alternativos. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Os executivos se entreolharam, desconfortáveis com o desentendimento público entre os artistas. Talvez possamos fazer os dois, sugeriu Maurício, tentando mediar. Uma apresentação ao vivo e depois uma versão digital expandida. Ou podemos ser modernos de uma vez? Rebateu Zé Felipe, com uma irritação que surpreendeu a todos. Não dá para fazer tudo como era nos anos 90, pai. O mundo mudou. Respeito não mudou, respondeu Leonardo, sentindo o sangue subir à cabeça. E combinados também não. O problema é que você só respeita o que vem de você. Minhas ideias sempre ficam em segundo plano. Isso não é verdade. E você sabe. A discussão escalava rapidamente. Os executivos tentaram intervir, sem sucesso. Dudu Borges lançava olhares suplicantes para que ambos se acalmassem. Sabe qual é o verdadeiro problema? Zé Felipe levantou-se, a voz tremendo de emoção. Você não consegue aceitar que eu tenho o meu próprio caminho, que posso fazer as coisas do meu jeito e dar certo. Nunca disse isso, filho. Não precisa dizer. Está na sua cara, na forma como você questiona cada decisão minha, como se eu fosse um iniciante qualquer. Foi então que aconteceu. Em um momento de frustração extrema, diante de toda a equipe, Zé Felipe proferiu as palavras que jamais imaginou dizer. Às vezes sinto que você é um atraso na minha vida, que estou carregando um peso que nem é meu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo empalideceu, como se tivesse levado um golpe físico. Todos na sala prenderam a respiração, chocados com a explosão. Sem dizer uma palavra, Leonardo levantou-se, pegou seu paletó da cadeira e saiu da sala. Ninguém ousou segui-lo. Zé Felipe desabou na cadeira, a adrenalina dando lugar ao arrependimento instantâneo. O que havia feito? Como pudera dizer aquilo ao seu próprio pai, ao homem que sempre o apoiou em tudo? Maurício Torres encerrou a reunião, prometendo remarcar para outro dia. Enquanto todos se retiravam em silêncio constrangido, Zé Felipe permaneceu sentado, o rosto entre as mãos, percebendo a dimensão do estrago que havia causado. Dudu Borges foi o único que ficou. Você precisa consertar isso, disse simplesmente. E rápido. Mas Zé Felipe sabia que algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser simplesmente retiradas. O dano estava feito. A questão agora era, seria possível reparar? 3 dias se passaram sem que Leonardo e Zé Felipe se falassem. O projeto estava oficialmente em pausa.
ajustes técnicos foi a explicação dada pela assessoria à imprensa, que já começava a especular sobre um possível desentendimento entre pai e filho. Leonardo recolheu-se em sua fazenda, recusando-se a atender chamadas ou receber visitas. Apenas sua esposa, Poliana Rocha, sabia o quanto aquelas palavras o haviam ferido. Não era apenas o insulto em si, mas o contexto, a humilhação pública, o fato de virem de seu próprio filho. Ele não quis dizer aquilo. Tentava consolar Poliana, enquanto observava o marido contemplar o horizonte da varanda, um copo de uísque na mão. Foi o calor do momento. Não importa, respondeu Leonardo, a voz baixa. As palavras mais verdadeiras são as que saem no calor do momento. É o que está guardado aqui dentro. Apontou para o peito. Em São Paulo, Zé Felipe não estava em melhor situação. Mal dormia, mal comia, alternando entre a raiva de si mesmo e o desespero pela reconciliação. Virgínia, sua esposa, tentava acalmá-lo. Liga para ele, Zé. Pede desculpas. Já liguei 20 vezes. Ele não atende. Então vai até lá, pessoalmente. Para quê? Para ouvir que sou ingrato, que desrespeitei o homem que me deu tudo? Não é isso que ele vai dizer. Você não conhece meu pai quando está magoado. Mas a verdade é que Zé Felipe temia mais que a reação do pai, confrontar o próprio erro. Havia cruzado uma linha que prometera a si mesmo nunca cruzar. Havia ferido não apenas Leonardo, o artista, mas Leonardo, o pai que sempre o apoiara, mesmo quando discordava de suas escolhas. No quarto dia, Dudu Borges tomou a iniciativa. Ligou para Leonardo e, surpreendentemente, foi atendido. Precisamos conversar, disse o produtor. O projeto não pode acabar assim. O projeto já acabou, respondeu Leonardo, seco. Não para a gravadora, não para os fãs que estão esperando. E não para seu filho. Após muita insistência, Leonardo concordou em encontrar Dudu na fazenda, no dia seguinte. O produtor imediatamente ligou para Zé Felipe. Consegui. Amanhã, na fazenda, às 2 da tarde. Ele sabe que eu vou estar lá? Não, e é melhor assim. A viagem de São Paulo a Goiânia no dia seguinte foi silenciosa. Dudu dirigia, enquanto Zé Felipe olhava pela janela, ensaiando mentalmente o que diria ao pai. Nenhuma palavra parecia adequada. Ao chegarem à fazenda Talismã, foram recebidos por um funcionário que os conduziu até a casa principal. Leonardo estava na varanda, de costas para a entrada, quando ouviu passos se aproximando. Pontual como sempre, Dudu, disse, sem se virar. Não vim sozinho, respondeu o produtor. Leonardo virou-se lentamente. Seu olhar encontrou o de Zé Felipe. Por um instante, ninguém disse nada. O silêncio pesava como chumbo. Eu vou deixar vocês conversarem, disse Dudu, afastando-se discretamente. Pai e filho ficaram frente a frente, separados por apenas alguns metros de distância física e um abismo emocional. Desculpa, disse finalmente Zé Felipe, a voz quase um sussurro. Eu nunca quis dizer aquilo. Leonardo não respondeu de imediato. Seu rosto, normalmente tão expressivo, estava impassível. Sabe o que mais me doeu? Disse finalmente. Mas não foi ouvir que sou um atraso na sua vida. Foi perceber que talvez eu realmente seja... Não, pai, não é verdade. É sim. Estou preso ao meu tempo, à minha forma de fazer música. E você está certo, o mundo mudou. Talvez eu esteja atrasando não só você, mas a mim mesmo. Zé Felipe não esperava aquela reação. Viera preparado para a raiva, para a mágoa. Não para aquela autorreflexão dolorosa. O pai nunca foi um atraso para ninguém, disse, aproximando-se. Foi sempre à frente do seu tempo. Eu que fui um idiota. Leonardo indicou a cadeira ao lado da sua. Zé Felipe sentou-se, ainda tenso. Por que isso aconteceu, filho? De verdade? A pergunta pegou Zé Felipe desprevenido. Ele esperava acusações, não um convite à introspecção. Eu acho que tenho medo, admitiu, após um momento. Medo de não ser bom o suficiente. De ser sempre comparado e sempre perder a comparação. Comigo? Com você, com o que você construiu,
com seu legado. Leonardo suspirou profundamente. Quando você nasceu, prometi a mim mesmo que nunca seria um fardo para você, que meu nome abriria portas, não criaria muros. E não criou. O problema sou eu, minha insegurança. Insegurança que eu alimentei sem perceber, completou Leonardo. Quantas vezes sugeri mudanças nas suas músicas? Quantas vezes questionei suas escolhas? O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era mais o silêncio da mágoa, mas o da compreensão mútua que começava a nascer. O que fazemos agora? Perguntou Zé Felipe. Com o projeto? Leonardo pensou por um momento. Terminamos, mas diferente. Como? Cada um do seu jeito. Você faz as suas músicas como acha melhor. Eu faço as minhas. Nas parcerias, encontramos o meio termo, sem imposições. Era uma proposta simples, mas profunda em seu significado. Era Leonardo reconhecendo a autonomia artística do filho e Zé Felipe aceitando a experiência do pai sem se sentir diminuído por ela. Combinado, disse Zé Felipe, estendendo a mão. Leonardo ignorou a mão e puxou o filho para um abraço apertado. Por um momento, todas as tensões, mágoas e inseguranças se dissolveram naquele gesto simples de afeto paternal. Dudu Borges, que observava à distância, sorriu. Sabia que o projeto agora tinha tudo para dar certo. Não apesar da crise, mas por causa dela. Porque agora não era mais apenas um projeto musical, mas uma jornada de reconexão entre pai e filho. A notícia correu rápido no meio musical. O projeto Pai em Filho estava de volta aos trilhos, com data de lançamento confirmada para dali a 2 meses. O que poucos sabiam, porém, era o quanto o projeto havia se transformado após o confronto entre Leonardo e Zé Felipe. As gravações foram retomadas com uma energia diferente. A dinâmica entre pai e filho havia mudado fundamentalmente. Não era mais uma questão de quem estava certo ou quem tinha mais experiência, mas de como poderiam complementar-se, cada um com seu estilo próprio. O que acha de chamarmos o Gustavo Lima para uma participação nessa faixa? Sugeriu Zé Felipe, durante uma sessão particularmente produtiva. Ótima ideia, concordou Leonardo imediatamente. Ele traria uma pegada interessante. Esse tipo de interação, aberta, colaborativa, sem ego, tornou-se a norma. As últimas músicas foram finalizadas em tempo recorde. O álbum ganhou um novo nome, Dois Tempos, uma referência não apenas às 2 gerações, mas aos 2 momentos do projeto, antes e depois da reconciliação. A estratégia de lançamento foi um compromisso entre o tradicional e o inovador. Haveria sim um grande show no Allianz Parque, como Leonardo queria, mas precedido por uma série de conteúdos digitais criados especialmente para plataformas como TikTok e Instagram, conforme Zé Felipe havia sugerido. Uma semana antes do lançamento oficial, a gravadora organizou uma coletiva de imprensa. Os jornalistas, claro, estavam curiosos sobre os rumores de desentendimento que haviam circulado. Houve momentos difíceis? Perguntou uma repórter da Globo, diretamente a Leonardo. O cantor sorriu, olhou para o filho ao seu lado e respondeu com sinceridade. Em toda relação verdadeira há momentos difíceis. Pai e filho, parceiros de trabalho, não importa. O importante é como você sai desses momentos. E como vocês saíram? Insistiu a jornalista. Mais fortes, respondeu Zé Felipe, mais conscientes do valor um do outro. A resposta sincera e direta conquistou a imprensa. As manchetes do dia seguinte não falavam de conflito, mas de superação e renovação. A noite do show de lançamento chegou, finalmente. O Allianz Parque estava completamente lotado. Mais de 55 mil pessoas aguardavam ansiosas para testemunhar o encontro musical entre Leonardo e Zé Felipe. Nos bastidores, minutos antes de subirem ao palco, pai e filho conversavam em um canto reservado. Nervoso? Perguntou Leonardo. Um pouco, admitiu Zé Felipe. É diferente de tudo que já fizemos. Sabe o que seu avô me dizia antes dos shows? O quê?
Cante como se fosse a última vez. Nunca esqueci. Zé Felipe sorriu. Bom conselho. Tem mais. Ele também dizia: não importa quantas pessoas estão te assistindo, cante para tocar o coração de uma só, que as outras virão junto. Nesse momento, um assistente de palco se aproximou. 5 minutos, e senhores. Leonardo e Zé Felipe se abraçaram longamente. Não eram mais apenas pai e filho naquele momento, mas dois artistas prestes a compartilhar o palco em igualdade. O show começou com uma explosão de luzes. Leonardo entrou primeiro, recebido por uma ovação ensurdecedora. Cantou um de seus maiores sucessos, Pense em Mim. E no meio da música, Zé Felipe surgiu do outro lado do palco, assumindo o segundo verso com seu estilo próprio. O público foi ao delírio. A química entre eles era palpável, genuína. Cada um brilhava à sua maneira, sem ofuscar o outro. Quando chegaram às músicas novas, especialmente Conexão, aquela que havia sido motivo de tantas discussões no início, a plateia já cantava junto, conhecendo a letra graças aos teasers lançados nas redes sociais. No meio do show, houve um momento especialmente emocionante. Leonardo pediu silêncio e voltou-se para o filho. Quero contar uma coisa para vocês, disse ao público, mas olhando para Zé Felipe. Esse rapaz aqui me ensinou mais sobre música nos últimos meses do que aprendi em anos de carreira. E não só sobre música, mas sobre humildade, sobre recomeçar, sobre pedir desculpas. Zé Felipe, visivelmente emocionado, respondeu: E esse homem aqui me ensinou tudo o que sei sobre integridade, sobre ser fiel à sua arte, mas também saber evoluir. Obrigado, pai, por nunca desistir de mim. A plateia aplaudiu entusiasticamente, muitos com lágrimas nos olhos. Aquele não era apenas um show, era o testemunho público de uma reconciliação profunda entre pai e filho. As 3 horas de apresentação passaram como um sopro. Para o encerramento, escolheram Meu Destino é Você, a balada que Leonardo havia composto especialmente para o projeto. Quando as últimas notas soaram e as luzes se apagaram, o público continuou aplaudindo por longos minutos. Nos bastidores, a equipe comemorava o sucesso estrondoso. As redes sociais já explodiam com vídeos e comentários sobre o show. A hashtag Para Dois Tempos era o assunto mais comentado do país. Acho que conseguimos, disse Zé Felipe, exausto, mas feliz. Conseguimos muito mais do que um show ou um álbum, respondeu Leonardo. Conseguimos algo que nenhum sucesso musical pode comprar. Ambos sabiam do que ele estava falando. Mais que uma parceria profissional bem-sucedida, haviam reconstruído sua relação em bases mais sólidas, de respeito mútuo e admiração verdadeira. O projeto Dois Tempos tornou-se não apenas um dos maiores sucessos comerciais daquele ano, mas um marco na carreira de ambos. Para Zé Felipe, representou a consolidação de seu nome para além da sombra do pai. Para Leonardo, um renascimento artístico e a prova de que, mesmo após décadas de carreira, ainda havia novos caminhos a explorar. Mais importante, porém, foi o que ficou além dos holofotes, a certeza de que, apesar das diferenças, dos conflitos e até das palavras duras, os laços entre pai e filho eram fortes demais para se romperem. Podiam ser tensionados, testados, mas ao final sempre voltariam mais fortes. O sol se punha na fazenda Talismã, pintando o céu de Goiânia com tons de laranja e vermelho. Na varanda da casa principal, Leonardo dedilhava distraidamente um violão, compondo uma melodia nova. Ao seu lado, um copo de café esfriava, esquecido. O som de uma caminhonete se aproximando quebrou sua concentração. Sorriu ao reconhecer o veículo de Zé Felipe estacionando próximo à casa. Do banco do passageiro desceu Virgínia, carregando a pequena Maria Flor, de apenas 2 anos. Do banco de trás, Maria Alice, agora com 4 anos, saltou animada, correndo em direção ao avô. Vovô, trouxe uma surpresa. Leonardo abaixou-se para abraçar a neta, que lhe entregou um desenho colorido, figuras de palito,
representando toda a família, incluindo o avô com um microfone na mão. É lindo, meu amor. Vou pendurar no meu estúdio. Zé Felipe se aproximou, carregando uma mala e uma pasta de partituras. E aí, pai? Pronto para o final de semana. Leonardo assentiu. Após o sucesso de Dois Tempos, que rendeu 3 prêmios no último ano, incluindo o de melhor álbum no Grammy Latino, eles haviam estabelecido uma nova tradição. A cada 2 meses, passavam um final de semana juntos na fazenda, apenas compondo, sem pressão de gravadoras ou expectativas comerciais. Era um momento só deles, para explorar ideias e, principalmente, fortalecer os laços que haviam reconstruído. Tive algumas ideias para aquela música que começamos mês passado, disse Leonardo, enquanto entravam na casa. Acho que encontrei o refrão perfeito. Mal posso esperar para ouvir, respondeu Zé Felipe, genuinamente interessado. Virgínia e as meninas foram para a cozinha com Poliana, deixando pai e filho sozinhos na sala de música. Leonardo mostrou a nova melodia e Zé Felipe imediatamente sugeriu um arranjo diferente para a ponte. Trabalharam em harmonia por horas, cada um contribuindo com seu estilo, sem competição ou insegurança. A música tomava forma naturalmente, uma verdadeira fusão de suas influências. Sabe o que pensei ontem? Disse Zé Felipe, durante uma pausa. Lembrei daquele dia na reunião, quando eu disse aquilo. Leonardo ergueu as sobrancelhas, surpreso pela menção ao episódio que havia ficado para trás. E o que tem? Como algo tão ruim pôde trazer tanta coisa boa depois? É estranho, Leonardo sorriu, compreensivo. Às vezes precisamos chegar ao fundo para poder subir de novo. Se aquilo não tivesse acontecido, talvez ainda estivéssemos disputando espaço, nunca encontrando o equilíbrio. Você acha que vale a pena? Passar pelo pior para chegar ao melhor? Leonardo pensou por um momento, dedilhando algumas notas no violão. Não é que valha a pena, é que a vida é assim. Os momentos difíceis vêm de qualquer jeito. A diferença é o que fazemos depois deles. Zé Felipe assentiu, absorvendo a sabedoria simples daquelas palavras. O que acha de gravarmos um acústico só nosso? Sem grande produção, sem expectativas, só para registrar esses momentos. Gostei da ideia, concordou Leonardo. Podemos chamar de Entre Nós. Perfeito. O restante da noite foi passado em família, com um jantar simples preparado por Poliana e Virgínia, histórias compartilhadas e risos das crianças ecoando pela casa. Leonardo observava tudo com uma sensação de gratidão profunda. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, ele permaneceu na varanda, contemplando as estrelas que brilhavam intensamente no céu de Goiás. Pensou em sua trajetória, nos altos e baixos, nas portas que se abriram e fecharam, e concluiu que, de todas as suas conquistas, os discos de ouro, os estádios lotados, a fortuna acumulada, nenhuma se comparava à alegria de ver seu filho encontrar seu próprio caminho, sem perder a conexão com suas raízes. Pai, Zé Felipe apareceu na varanda, 2 xícaras de café nas mãos. Pensei que já estivesse dormindo, disse Leonardo. Não consegui. Estava pensando na letra para aquela música nova. Sentaram-se lado a lado, sorvendo o café em silêncio confortável. Quem diria, hein? Comentou Zé Felipe, após alguns minutos, que a gente chegaria aqui. Leonardo sorriu. Eu diria. Sempre soube que, no final, seríamos assim. Só não sabia quanto tempo levaria. Zé Felipe colocou a mão no ombro do pai. Valeu a espera. E ficaram ali, em silêncio novamente, 2 homens, 2 artistas, pai e filho, unidos não apenas pelo sangue, mas pelo respeito mútuo que só se conquista após enfrentar e superar as tempestades mais difíceis. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a surgir, anunciando um novo dia, um novo começo, como sempre seria para eles dali em diante.